né? Então, eu sempre batia firme de fazer uma comunidade no local, né? Fazer uma cidade, né? Eu tô para dizer que essa que nós estamos vivendo agora é a maior crise do agro. A ferrugem tirou o sono de muito agricultor. Só que também ela nos profissionalizou. Não é só a visão, né? É a visão, é a garra, é a coragem, é a fé. Porco do mato, veado. Sucuri. Sucuri. Verdade? Eu fiquei O que sucuri, mas aparecia não comia. comi, não. Não tinha outro alimento, né, outra carne. Então o que aparecia comendo. Caramba. 5 meses embaixo de lona, na barraca de lona. E cheio de onça, bicho, né, no mato. E graças a Deus que nunca fomos atacados. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Conectando os Pontos, Legado e Superação. Um podcast que nasceu da ideia da FJR de fazer uma coisa simples: conectar os pontos de quem carrega o agro no braço. Pessoas que dão conta da família, do trabalho e mesmo nos dias mais difíceis não deixam a peteca cair. E hoje nós estamos aqui em Campo Novo do Parecis, Mato Grosso, na fazenda Vô Armando, para contar a história do Grupo Brolio, uma família que nós já acompanhamos há vários anos e é um grande prazer, pessoal, estar aqui com vocês. Então, Dona Terezinha, seu Toninho, Dona Clarete, muito obrigado pela disponibilidade de estarem aqui. E eu acho que vamos começar com a matriarca, né? Vamos ouvir um pouquinho da história aí da Dona Terezinha, como que foi a infância dela, a história dela e a conexão no agro. Depois a gente vem trazendo e ouvindo um pouquinho da Dona Clarete, do seu Toninho também. Dona Terezinha, muito obrigado pela presença. Conte um pouquinho para nós aí como que é a história da senhora, a infância da senhora. Nossa infância foi muito boa. Brincar, dobrar galho de árvore, ia para o colégio, 3 quilômetros a pé. Uau! Colégio das irmãs. Eu estudei até o 4º ano. No 4º ano que eu rodei, aí eu não quis mais estudar. Falei para o pai, não quero mais estudar, pai, não estou gostando. Aí, eu quero ajudar o pai na roça. Ah, então tá bom, vamos para a roça. 14 anos eu fui começar a carpir, dobrar milho, colher. Lá no Rio Grande do Sul? No Rio Grande do Sul, município de Constantina. Foi a vida de infância. E a senhora tinha muitos irmãos? Nós éramos 10 irmãos. 10 irmãos. 10 irmãos. E todos ajudavam lá no... Todos ajudavam na lavoura. Os que acima de 14, 15 anos, né? Na roça. E aí a senhora se casou? Casei, fiquei uns anos lá, 3 anos no Rio Grande do Sul, trabalhando na roça também. Ajudando a bater manguá, bater feijão, carregar nas costas aquele saco até na carroça, o feijão. Foi a vida, era sofrido lá também. Depois que mudamos para o Paraná. E aí a senhora subiu do Rio Grande do Sul para o Paraná? Do Paraná para o Mato Grosso. Do Paraná para o Mato Grosso depois. Aí, aqui em Campo Novo, no meio do cerrado, mato, chegamos em 1979. 74. Uau! Não tinha nada aqui? Não tinha nada. Cerrado, a estradinha... Existia uma fazenda, São Paulo Cravari. Aí, o Tietê, onde tinha os padres e freiras domesticando os índios. Mas dava aqui quase uns 100 quilômetros longe daqui, né? E para trás, 135 quilômetros que nós passamos num posto de gasolina, lá nós sabíamos que tinha gente, né? Nossa! Itamaraty não existia nada, nada. Nada ainda? A Dona Clarete já estava junto essa época? Já. Eu tinha 9 anos e meio, quase 10. Estava junto. Nossa. Dormindo em barraca, né, mãe?
5 meses embaixo de lona, na barraca de lona. Uau! Vocês chegaram a morar embaixo de barraca de lona. Quase 6 meses. E cheio de onça, bicho, né, no mato, e graças a Deus que nunca fomos atacados. E da onde que vinha essa força, essa vontade e essa coragem, né? Assim, O falecido Armando Brolio, ele queria ter um pedaço de terra para deixar para os filhos, né? Uma herança para os filhos. Então, a gente, com aquela fé, tinha que conseguir alguma coisa, né? Aí, como nós acampamos ali, daí veio o pessoal do INCRA, de Diamantino, e viram que nossa situação, né? A força de trabalhar, de conseguir alguma coisa. Eu fazia comida para o pessoal que vinha, né? Em casa, na época que às vezes caminhão chegava, atolava na estrada, vinham comer ali em casa. Sabia que tinha um morador ali. que era tinha onde ter um suporte, uma água, uma comida. Nosso barracão, depois que de 5 meses, foi construído um barracão de madeira, né? Que o Júlio Fedrizi, 60 dias depois de nós, ele veio e trouxe uma serraria. Aí serava as madeira, né? Aí nós tínhamos um galpão, né, para morar, um coberto melhor. Mas até então era Na lona. Na lona. E já tinha todos os filhos nessa época? Só faltava o Armando Júnior. O Armando Júnior. É. E o senhor se recorda, seu Toninho, dessa época também? Eu lembro da mudança, então, do barraco de lona para esse barracão que o pai fez, né? Eu lembro que ali, todo mundo alegre, mudando para essa nova moradia, e eu carregando umas garrafas. Para quem morava em barraco de lona, mudar para o barracão, já era uma grande vitória. Uma grande né? conquista. É mudança grande para a gente. Que legal. 2 anos e 8 meses você tinha. Eu cheguei com 1 ano e 8 meses, né, em 74. Então, tinha um pouquinho mais de 2 anos que a gente fez a mudança. Uau. Que história. E como que foi a decisão de vir para Campo Novo? Pois é. É que não existia Campo Novo, né? Não era Campo Novo, né? Era era Diamantino. Diamantino. Era Diamantino, né? Então, quando que o pai saiu o pai e a mãe decidiram sair do Paraná para ter uma vida melhor para o Mato Grosso, que foram para Maracaju. Hoje é Mato Grosso do Sul, né? Antes era um só. Antes era um só, né? Então lá eles conseguiram arrendar uma área e começaram cultivando arroz, né? Nos anos de 72, 73, eles não colheram quase nada, não conseguiram nem pagar as contas, né? Devido a 2 anos seguidos de seca. Em 74, que aí sim teve uma boa produção, aí ele pagou as contas que ele tinha atrasado, aí ele falou assim, agora eu estou indo embora, né? Aqui não fico mais. Já acertei o que tinha que acertar e vamos para frente. E aqui, já, em Paranatinga, o pai tinha um irmão, que já tinha uma área ali, e o pai falou assim, então eu vou subir mais, né? Que eu quero tentar um lugar que tenha um solo bom e um clima também que ajude. É porque lá em Paranatinga era muita areia. Muita areia. Muito areia, aí, antes ainda em Maracaju, né, ele aprendeu com um russo de como fazer um teste na terra, para ver se a terra seria uma terra cultivável, né, que daria produção. Uma boa produção, né. E o senhor russo falou para ele, senhor Armando, o senhor tem que fazer uma análise de terra, né. A análise da terra daquela época era o quê? Cavocar a terra um pouquinho, e pegar um solo mais embaixo, esfregar nas mãos, né? E se essa terra sujasse as mãos, ali seria um solo bom para cultivar, né? Para ter renda. E em Paranatinga, né, igual o Cleto falou, chegou lá e ele não gostou, porque as análises que ele fez, na região que ele estava, ou era areia ou era cascalho. Aí pegava, passava na mão ficava limpa. Teoricamente a argila vai grudar e vai sujar, né? E não deu certo, então,
A análise dele, essa solo aqui não é bom para a gente cultivar. E nessa conversa com o tio lá, ele acabou conhecendo o senhor Tito Olívio, né, que era agrimensor. Ele falou assim, senhor Armando, eu sei onde tem solo bom, dessa maneira que o senhor está falando, que é um solo vermelho, né? Só que lá é longe de tudo. Não tem cidade perto, né? A gente sabe que tem índios que passam por lá, seringueiros, mas ninguém habita por lá. São terrenos evolutos da União. Quem chegar lá primeiro, demarcar o território, você vai escolher a terra que você quiser. Né? Meu pai gostou da ideia. E vieram para cá no início então, de dezembro. Né? Vieram, e chegou aqui, fez o teste, deu certo. Ele vinha primeiro sozinho. Veio ele. Vem dar uma olhada. Veio ele com o agrimensor Tito Olívio, né? Eu não me recordo se tinha mais alguém junto. Mas, veio o Ademar Ulrich. o Ademar, irmão da Cleci. O irmão da Cleci. O falecido Paulo Codolan. Em 4 na Gabina vieram. Gabina simples. Aí o pai já pegou e quebrou algumas árvores de cerrado e jogou naquela estradinha. É uma estradinha bem simples, sabe? Meio de cerrado. Jogou ali para demarcar onde seria a entrada que ele queria fazer. Era essa estrada aqui? Não, era um pouquinho mais para frente. Corta hoje mais ou menos no centro da fazenda. Nossa Senhora, do centro de Campo Novo, né? Tá. Que ele vem aqui na cabeceira do Rio Membeca. Que o ponto dele principal seria um ponto para ele coletar água, né, para ter água para sobreviver. Perfeito. E aí o agrimensor mostrou, falou, não, aqui tem um ponto onde quem está indo para as aldeias adiante, para o Tiariti, ou os seringueiros também, utilizam para coletar água e tal, né. Eles vieram aqui, acharam o ponto de água, gostou, falou assim, não, é aqui mesmo. Então, aí subiu, retornou na estradinha que cortava, que ia para uma fazenda que tinha para frente, né? São Paulo Cravari, né? Ia também para o Tiariti. E ali quebrou uns galhos lá e marcou que ali seria a entrada. Retornou para Paranatinga, né? E já em Cuiabá mesmo, ele já ligou para os amigos dele, para o Milton Minosso, o seu Zeú. Os amigos falaram assim, nós achamos terras aqui devoluta, terra boa, que dá para a gente cultivar, um solo bom. E assim seguiu o caminho para Paranatinga. Isso aí, na outra semana já, o tio... No outro dia, chegaram e já no outro dia carregaram mudança. Na outra semana já vieram para cá, né? Aí o tio... Nós não tinha caminhão, quem trouxe foi o caminhão do tio, né? O tio Valdir. E aí na outra semana já trouxeram para cá. E aí já veio todo mundo. Veio todo mundo. Assim, todo mundo não. Só tinha uma irmã que estava no Paraná. A segunda das filhas ficou no Paraná para estudar. E como que era para a senhora, dona Terezinha, toda essa mudança? Porque filhos pequenos, desafio de mudar, levar, todo, vamos dizer assim, né? Todo o que a senhora tinha ali e ir para um lugar novo que não tinha nada. Como que era isso para a senhora? Chegar no lugar cheio de abelha, ferroando. Era um desespero. O Antoninho, que era mais pequeno, chorava, queria ir embora. Aí ele dormiu no chão, botamos no colchão e a mais velha, a Cleusa, com um pano, tocando as abelhas. E pertinho, nem 30 metros, tinha uma árvore caída, tinha um enxame de abelha dentro. Nossa. Daí o finado Armando botou fogo, queimou, para poder dar o sossego àquelas abelhas. E eu, chegando, enquanto eles estavam arrumando a barraca, eu ligeiro achei forquilha, botando no chão 2 forquilhas, uma vara, colocar minha panela ali com água para fazer um macarrão, para cozinhar. E nossa. Foi feito o nosso almoço assim.
E aqui vocês, pelo que eu estou entendendo, o seu Armando, ele chamou alguns amigos, alguns conhecidos mais próximos. Ele ligou, que ele tinha o endereço, foi o primeiro que veio. Veio ver, era um mês que nós estava aqui, ele gostou das terras, né? Aí voltou de volta, em 60 dias depois que nós estava aqui, ele já veio com a mudança. Trouxe 2 caretas carregadas com um trator, maquinário, veio 2 casalos, né, para ficar para trabalhar. E aí eles montaram aquela serraria, já começou a serar as madeiras, né? Ficaram embaixo de lona também uns dias, né? E era tudo mato, não tinha nada aberto. Cerrado, mato só perto da água. Na beirada da água era mais mato e os chapadão era mais cerrado. Isso. E vocês vieram primeiro, depois os Fedrizi e depois... O Milton Minosso. O Minosso. Na verdade, para morar, o Minosso veio antes do Fedrizi, né? Não. O Zeu veio. Veio nós, veio o Zeu, depois o seu Milton. 4 meses depois do Milton Minosso. E não era nada, assim, não tinha... tinha a estrada aqui. Tinha essa estradinha então, que cortava, né? Que dá sequência mais ou menos hoje no que é a BR. Tá. Né, que segue para Brasnorte, segue para aldeias indígenas aqui para o Tiariti. Na época, então, o pai demarcou meio no olho ali, marcando árvores, né? Conforme os amigos iam chegando, o pai falava assim, você se aloca aqui, né, e o outro ia para frente ou para o lado. Ele que ia organizando mais ou menos aonde... Ele foi organizando, né, a chegada dos amigos, né? Tá. Ninguém ficou sem área. Sem área. Assim, a imensidão era grande. Era grande. Né? Então, realmente os primeiros que chegaram aqui escolheram. Seriam 3.000 hectares. Isso na década de 70. Isso, em 70. 75 começou a chegar os próximos, né? Então foram se alocando aqui. E é legal, assim, o senhor está falando, ele meio que pré-estabeleceu ali uma quantidade para todo mundo ter um pouquinho. Os 3.000 hectares já era... Foi do INCRA, né? Era do INCRA. Do INCRA. Já era uma regra do INCRA. Era o máximo 3.000 hectares por CPF, né? Perfeito. Então, quem tinha filhos maiores até conseguiu mais áreas, né? No nosso caso, como a gente não tinha, aí o pai ficou com as 3.000 hectares. Perfeito. O mais que ganhou foi teu pai mesmo, 3.000 hectares. Porque o INCRA disse que nós estávamos já trabalhando, plantando pé de fruta, né? Que nós ia ficar no lugar. E como se hospedavam, a comida era de graça, o restaurante de graça. E agradeceu muito, né? Porque carne nunca faltou. Bicho do mato. Olha. É que, na realidade, assim, a gente viveu de subsistência até 79, né? O pai e a mãe cultivavam uma rocinha na beira do mato ali. Arroz, feijão, mandioca, né? Olha. E a carne era de bicho. Tá brincando? A carne era dos animais selvagens? De capivara, porco do mato. Porco do mato, viado. Sucuri. Verdade? O que aparecia comia. Não tinha outro alimento, né, outra carne. Então o que aparecia comendo. Caramba. Eu fritei a sucuri, mas não comi, não. Eu comi. É carne e peixe. Eu achei que o senhor estava brincando e é verdade, né? Sério mesmo, Não, verdade. Quem comeu, aí diz que é o gosto de carne de peixe. Que muito história. E como é que foi as primeiras lavouras? Começou com arroz, depois veio soja, depois milho, né? Ou não? Na primeira foi arroz, né? 3 anos com arroz. Porque assim, os títulos começaram a sair em 79, né, mãe? 79. 79 foi os primeiros, né? E então quando começou a sair título, aí os agricultores conseguiram financiar para começar a abrir área, né? Perfeito. Para comprar maquinário e tal. Então os primeiros anos foram arroz. Aí em 82, acho que foi 81, 82, começou o teste com soja. Que já plantavam soja no Rio Grande do Sul. Vocês vinham de lavoura de soja lá ou não? Não. O pai tinha plantado arroz também em Maracaju. Arroz em Maracaju. No Paraná era feijão, arroz, né, mãe? Mas no Rio Grande do Sul era tudo abraço, plantava soja também.
soja. Plantado. Olha só. E aí, dona Clarete, assim, a senhora, eu acho que lembra um pouquinho mais, né? Que o seu Toninho era muito novinho, né? Esse momento, como que vocês faziam com a escola, com a educação? Era em casa que ia aprendendo? Nós ficamos tempo sem ir para a escola. Eu fui terminar segundo grau, já era quase 18 anos. Por causa desse período. A gente juntou as crianças na época e a Cleci Fedriz ficou com a gente em Nortelândia. Alugou uma casa, ficou 1 ano lá para poder... Para alfabetizar. Daí depois o Gilberto, a Cleusa, fomos para o Rio Grande do Sul para estudar lá. Eu fiquei lá 2 anos, não queria ficar longe do pai e da mãe e vim embora. Queria voltar. Uhum. E a fundação aqui da cidade, como que foi essa organização? Porque até você conseguir as áreas pelo INCRA, é uma coisa, né? Assim, vamos dizer assim, é muito mais simples. Agora você mobilizar, organizar toda a questão da fundação da cidade, né? Como é que foi a história da fundação de Campo Novo? O primeiro, se reuniram que nem os primeiros moradores e planejando como é que ia ser o nome do lugar. Mas assim, se eu botar um pouquinho, antes de planejar o nome, acho que foi em 79 ainda que o pai fez um hotel e restaurante lá na beira da BR, né? Foi. Ele e o tio Pedro. Ele e o tio que era irmão da mãe. No início, que assim, o pai via muito? A falta de mão de obra no local, né? A falta de suprimentos para manter as famílias aqui, né? Então eu sempre batia firme de fazer uma comunidade no local, né? Perfeito. De começar de fazer uma cidade, né? Quem idealizou e quem puxou foi o seu Armando. Sim. Até de início, assim, quando ele começou a comentar sobre isso aí, as pessoas riam dele, né? O próprio pessoal do INCRA. O pessoal do INCRA riam dele, tiravam um sarro, né? Quem que vai querer vir morar no fim de mundo desse, né? O pai falou, não, aqui vocês não estão enxergando o futuro. Esse aqui é o futuro do Brasil, né? Esse chapadão aqui... Ele falava isso na década de 70. Ele falava isso. Meu Deus. Meu pai não tinha estudo, mas tinha uma visão muito grande. Lugar de cidade, muito grande. Dizia. Ele sempre colocava... Que coisa linda. Assim, se a nossa região aqui um dia começar a padecer, não conseguir mais cultivar, né, por causa de clima, se pode ter certeza que as outras regiões do país já estarão passando fome. Mesmo lá atrás, né, nessa época, já enxergava isso. Então ele bateu firme, né? Ele falou assim, vamos começar a fazer uma cidade aqui, né? Vamos construir, vamos trazer pessoas para vir ajudar a desbravar isso aqui. E ele, com o tempo, ele fez a cabeça de 2 amigos, né? O Milton Minosso e o Júlio Zamian, né? Que na época tinha a terra do outro lado da rodovia, da BR-364. Então cada um doou 100 hectares. Que ano que foi isso? Isso aí já era 80... Já tinha começado... na década de 80. Dentro da área do pai, já tinha começado a construir algumas casas, né? Que o pai deixou o povo construir. Que era mais ou menos perto de onde é a imobiliária hoje ou não? Um pouquinho para cima. Igreja. Onde tem a igreja. Perfeito. Onde tem o posto BR ali. Aquele lá já beirando a pista ali. Isso. Aquela... Perfeito. Final do Rio Grande do Sul, onde tem o posto do Real e outro posto ali. Onde é o posto BR hoje, ali foi o primeiro, então, hotel e restaurante que foi feito na cidade. Que é esse do pai, que o seu Armando e o tio de vocês fizeram lá. Na verdade, assim, não foi o primeiro. O primeiro foi um vizinho da frente. Ele tinha ali também tipo um hotel, uma coisa mais simples, né? Na época, já se apelidaram de furabucho. Como matava as pessoas.
pessoas ali chegavam e sumiam, sabe? Olha. Então, a gente presenciou isso aí, Aham. né? Que realmente era um hotel de bandido, né? Aham. Mas graças a Deus, com o tempo, ele também foi embora, né? Vendeu as áreas dele aqui. E as pessoas que ficaram no local eram pessoas que queriam o melhor para Fazer Campo Novo. acontecer, né? Então, o nosso foi o segundo hotel com restaurante, foi o nosso, né? Então, dali começou a aumentar as casas, né? Chegar em um ou outro. Mas até então doavam terreno, ou falava, pode construir aí, tá? Não tinha ainda um... Aí depois que se juntou, eu não lembro a data agora certo, né? Que surgiu a ideia, então vamos fazer a cidade aqui? Vamos. Que aí o pai conseguiu o seu Milton Minosso e o seu Júlio Zamian também, entrasse com 100 hectares cada um. E aí fizeram o projeto da cidade, inicial da cidade. Né? O primeiro projeto que foi feito, o pai ficou muito chateado, né, que foi para a Câmara de Vereadores de Diamantino e eles não aprovaram. As ruas eram muito largas, ruas e avenidas largas, né? E eles não aceitaram aquele projeto porque disse que era muito terreno público que ficaria, né? O pai achava que, assim, eles iriam ter que fazer asfalto, uma coisa assim, investir, e eles não queriam. Né? Então teve que se estreitar as ruas e refazer o projeto, né? Uhum. E acabaram aceitando. E nesse início, então, quem quisesse um lote pagava assim uma quantia, vamos falar de hoje, não valia uma diária na pessoa, mas R$50. R$50 um lote. Que era para o cara lá achar onde estava o lote, demarcar esse lote que é seu. R$50, né? Olha. E muita gente não queria. Tá brincando? Muita gente não quer, não. Tinha outra visão, né? Como que é, né, a pessoa visionária? E eu acho que foi o seu Gilberto que contou uma vez uma história para mim, que ele era pequeno e falava assim, ele contou pra mim, falou, Chico, eu vinha com meu pai aqui e eu parava assim, o meu pai, ele falava, ó, aqui vai ser uma praça, aqui vai ser não sei o quê, eu não sei se vocês chegaram a presenciar isso ou não. O Gilberto, na época, já era bem mais adulto, né? Adulto. Criança, né? Mas ele era o maior dos 4 homens, né? E o seu irmão realmente tinha essa visão. Tinha. Ele conseguia enxergar o que ia ser em cada lugar, mesmo sendo cerrado ali. É isso mesmo. Que coisa impressionante. E aí, assim, não é só a visão, né? É a visão, é a garra, é a coragem, é a fé, né? Porque ter a visão e não ter a garra, a coragem, a determinação de estar aqui não adianta nada. Isso. O pai era muito corajoso. O pai e a mãe, né? Sim. Sim. Os dois. Na realidade, se foi um casal, hoje eu teria medo de enfrentar o que eles enfrentaram lá atrás. Eu Assim, imagino. eu sou casado com uma mulher muito corajosa. Mas não sei se me isolaria do mundo, né? Com um monte de filhos junto, para buscar uma vida melhor para todos. E o objetivo foi conquistado, né? Foi. Dona Terezinha. Eu lembro do Jaime Muraro, que foi prefeito de Tangará. Uma vez ele estava aqui em Campo Novo, aí ele disse, graças a senhora existe Campo Novo. Por quê? Eu disse, porque o Armando disse que a situação mais brava que tivesse, a senhora nunca falou de ir embora. Digo, é verdade, né? Enfrentava. E... Não tinha o que comer, catava uma fruta lá no campo, fazia como dava, né? Leite para as crianças, não tinha leite. Aí um senhor ensinou a tirar de uma árvore, tipo a árvore da seringa, mas chama solveira. Aí colhia aquele leite, né? Um copo de leite assim, daquela resina que saía da árvore, 10 copos d'água. Aí eu colocava a ferver, aí dava uma natinha em cima, rosada, eu tirava bem, aí fazia para as crianças mate doce, e com
açúcar, queimava a brasa junto, alguma folha de chá. Aí eles tomavam um mate doce, né? Olha. Gostavam muito, ficava gostoso o leite. Depois, no passado uns anos, a gente ficou sabendo que diz que era muito saudável esse leite, que ele é muito bom para o pulmão da pessoa. Então, era o socorro nosso. E como que era a parte de saúde, assim, precisava de alguma coisa? O ponto era Diamantino, não era Tangará, né? Diamantino. A estrada para Tangará foi aberta 78 para 79, alguma coisa assim. também, nos anos 80, né? Então, antes disso, era Diamantino. Primeiro ponto era Diamantino. Que dá 230, 240 quilômetros. Na época um pouquinho mais, porque a gente ia até a Itamaraty, mas não nessa estrada que existe hoje. Reta, tá? né? Ela ia mais beirando o Rio Verde, depois retornava para Itamaraty, né? Tá. Só aí já aumentava uns 30 km. E era meio de cerrado, não era nada de linha reta. Então, com tempo bom, era quase um dia para chegar lá. Quantas vezes a gente saía para ir na época já para Tangará. Saí de caminhonete e a gente saía de chinelo, de shorts, sabendo que na estrada o pai ia ter que parar a caminhonete e a gente ia entrar nas poças para ver se não tinha os buracos que a caminhonete pudesse passar, né? Olha. Porque os caminhões que eram traçados, que iam para São Paulo Cravari, às vezes atolavam e faziam aqueles buracão, né? Iam para onde? Para Fazenda São Paulo Cravari. Ah, tá, é uma fazenda. Puxava madeira, né? Daí ficava faz parte de Brasnorte hoje. Tá. Ficava aqueles buracos, né? Uhum. E daí a água tampava tudo, então a gente passava. Dá para passar a caminhonete, pode vir. Ou não dá, tinha que fazer um trieiro desvio. Novo. Uhum. Depois de 3 anos que nós estávamos aqui, que começaram a abrir a estrada de Tangará, que saía até na Itamaraty. Itamaraty não existia nada. A Itamaraty começou na década de 80 ali, né? Que veio, aí vieram para... Foi época de 80, uhum. E aí vocês já estavam começando soja aqui nessa época? Era arroz. Ou ainda não? Arroz ainda? O soja foi em torno de 82, né? Tá. A Itamaraty também começou com arroz. Né? Aí logo depois, em 82, começou a dar certo o soja, e aí todo mundo já começou a cultivar uns pedaços. E a produção daqui levava para onde? Quando era arroz, no início o estado tinha a Casemate, que montava barracão inflável, né? Tá. Uma lona inflável, e estocava ali uma parte, né? Mas grande parte se perdia. Enlonava para de fora e tal, mas pegava umidade e estragava. Então se estragou muito o arroz no início, né? Depois do soja, logo o soja começou a dar certo, logo começou a chegar a armazéns, montar armazéns de empresas, né? Já empresas privadas, né? É as tradings, as distribuições de insumo, né? E assim foi, né? Conforme foi se expandindo a área de soja, foram vindo mais empresas. E aí, Campo Novo já chamava Campo Novo nessa época? Não, quando foi para emancipar, né? Campos Novos, o pai queria, né? Não era isso? Aí colocaram Campo Novo do Parecis por causa dos índios Parecis. É que na realidade, assim, Campos Novos já existia, Campo Novo também já existia no mapa do Brasil, outro município com o mesmo nome, né? Que aí foi que decidiram por o Parecis, né? Por causa do povo Parecis. Perfeito. Pareci. O povo Pareci, né? Aqui emancipou junto em 86, 87 ali? 88. Um ano depois lá que Primavera, Sorriso, né? Nova Mutum. Ou foi tudo? Porque teve um ano lá que emancipou um monte de cidade, né? 88 teve um monte. Eu sei que aqui, Mutum, tem várias cidades do Mato Grosso. Várias cidades que são 88. De 4 de julho. E nessa época já tinha aí os armazéns, já tinham começado a vir já a estrutura aqui para Campo Novo. Estrutura já. Sim. Não era uma estrutura grande, mas é algo que já daria para socorrer a quantidade que era produzida aqui no local. Asfalto nem pensar ainda. Não, nem pensar. O asfalto chegou para nós aqui, não lembro a data, mas foi
Foi na época de 80 também, mas também não... Foi lá para 88 E também. qual que chegou bem no primeiro? final. Chegou de Tangará ou de Campo Novo? A de Tangará. Tangará para Tangará Campo Novo. primeiro. Aham. Em 90, quando o Roberto faleceu, não tinha ainda todo o asfalto. Não. É. Era os pedaços, né? Não Então, estava completo Foi ainda. depois de 90, então, que chegou. É. Que chegou até na cidade. Na cidade mesmo. É. Pô. Que história, É. né? Que história. E depois de ver tudo isso, assim, como é que o seu Armando ficou, né? Porque ele conseguiu realizar um sonho, né? E construir um legado, assim, fantástico, né? Como que ele se sentia depois que ele via aquela cidade ali construída, assim? Ele devia ter muito orgulho, né? Tinha muito orgulho. Muito, né, mãe? Ele falava que o que eu queria, eu consegui. Deixar um tanto de herança para os filhos, né? Isso que ele falava. Diz, para que eu viver mais? Mas digo, não, você tem que comer bem, para você ter saúde, para viver mais. Para que viver mais? O que eu queria, eu já consegui. Então, aí fui dando para trás a saúde dele. Ele ajudava muita gente que vinha para cá e queria ir embora. E ele aconselhava para ficar, porque aqui ia ser o futuro. Tem um senhor, um amigo da gente, né, o Renato Birk, que fala isso. E o Walter Eidman também. Queria ir embora, e ele diz, não, vamos ver. Ele diz, mas a situação está feia, né? Mas daí o Walter Eidman começou a ajudar a construir para quem vinha, né? E ganhava os trocos. Aí ele ficou. E está bem até hoje, muito bem. Que coisa fantástica. E assim, eu acho que, se eu não me engano, é até bíblico, né? Assim, o prosperar e dividir, né? Não é aquela coisa, eu quero só para mim, vou construir uma cidade para mim, é meu, e não, eu quero que venha mais gente, eu vou dividir, fica aqui, e a visão, né? Vai ser, e realmente hoje, acho que é um dos maiores PIBs do agro, não é? É o quarto maior PIB do agro no Brasil, né? No Brasil. Você vê, igual o pai então acabou, o pai e a mãe acabaram doando 100 hectares, né? E para eles não ficaram com nenhum terreno. Os terrenos que obtiveram depois, eles compraram de terceiros. Porque ele queria que as pessoas chegassem e pegassem terreno para vir, né, construir. Então, sim. Não teve então essa... ele acreditava no local, né? E assim, ele sempre falou assim, se um dia for para a gente ganhar dinheiro, a gente vai ganhar dinheiro nos próximos loteamentos, não no início, né? A gente precisa que as pessoas venham para cá, invistam, né? E um terreno já é um incentivo. E isso aconteceu, né? Que lindo. E o senhor Armando, ele faleceu quando? Faz muito tempo, não? Vai para 16 anos agora, em outubro. Faz 16 então, anos. até 2010, ele viu muita coisa. Viu muita coisa. Eu acho que, assim, a visão que ele tinha do futuro, tanto para a cidade como para a família, eu acho que ele viu acontecer. Ele conseguiu ver. Que lindo. Ele, assim, usufruir, para ele era isso aqui. Tá vendo como que a região, a expansão da região, né? Para ele era o tudo dele. E o legal, né, pessoal, assim, a gente vê o que Campo Novo sempre foi, né? Referência em girassol, referência em milho pipoca, referência em pulses, assim, sempre teve ali um pioneiro que aí, obviamente, vieram outros empreendedores ali que ajudavam e entravam nessa energia do seu Armando, né? De construir algo aqui, né? Porque aqui tinha ou tem, não sei, indústria de esmagamento de girassol, né? Sim. Tem usina de açúcar, tem indústria de etanol se instalando agora, tem uma série de verticalização aqui, né? Conseguiu se trazer isso para cá, né? Graças assim, ao empreendedorismo das pessoas que chegaram aqui, né, que acreditaram no local, então isso aqui se transformou mesmo. Campo Novo do Parecis, a região, o Chapadão do Parecis, né, é o lugar que mais tem diversificação agrícola na segunda safra. Uau!
Aqui já foi plantado de tudo, né? Não se cultiva tudo hoje, porque o produtor precisa ter renda. Perfeito. Mas trigo, painço, gergelim, né, girassol, chia, tudo produz bem aqui. Grão de bico, né? Já foi testado. Né? Caramba. Mas aí, assim, lógico, ficam-se as culturas que o produtor tenha renda. Aham. Agora, qualquer dessas outras culturas, se o produtor tiver renda, ele volta a plantar. Perfeito. Que legal. E olhando um pouco assim para o grupo de vocês, né? Para o grupo Brolio, para a família, vocês acabaram que construindo também uma empresa, um grupo, além da fazenda e do negócio ali que vocês têm, que é o negócio agrícola, né? Vocês têm outros negócios, a imobiliária, enfim, o artefato e tal. Essa visão de diversificação também dos negócios é do seu Armando também? Sim, já veio do pai. Ele sempre falava assim, para você ficar em pé, você tem que ter várias raízes. Se você ficar com uma raiz só, você cai fácil. Né? Então, ele sempre fala assim, vamos diversificar para a gente sempre ter aonde se escorar. Olha. Caso algum dia venha algo, um vendaval que empurra para um lado, a gente vai ter algo para a gente se escorar melhor. Que legal, que legal. E esse movimento, vocês acabaram que conseguindo também, né, e acomodando a família profissionalmente, né? Então, um irmão foi cuidar do gado, o outro foi cuidar de uma parte, de outro e tal. Acho que isso é um negócio legal também do grupo de vocês, né? Vocês conseguiram ir fazendo todo o movimento de colocar ali a família trabalhando junto, né? No grupo hoje nós estamos em 4 irmãos, os mais novos, né? Sim. As 2 irmãs mais velhas não estão. E era o que o pai queria, que a gente sempre estivesse junto. Então, graças a Deus, nós continuamos. Continuaram. Uhum. Que legal. E na fazenda aqui, seu Toninho, quando que teve, assim, uma intensificação, assim, de plantio mesmo, que vocês conseguiram abrir, consolidar todas as áreas? Foi na década de 80 ou foi um pouco mais ali, em 90, que realmente conseguiu abrir tudo? Porque imagino que não era muito fácil, né, naquela época, né? Não era fácil, mas ainda na década de 80, conseguiu-se abrir tudo. Ele acabou arrendando terra para terceiros, né? E como não tive condições de abrir tudo e tocar toda a área, acabou arrendando terra para terceiros que também ajudaram, então, a abrir o restante da fazenda. Então, houve uma época também que, depois dos anos 90, ele arrendou toda a área, porque ele comprou uma outra área fora do município, lá em Porto Estrela, que é uma área para pecuária, né? E na época ele falou assim, a gente não vai dar conta de tocar tudo, a gente precisa da renda que está tendo na fazenda para a gente investir lá. Então, a gente ficou uma época sem plantar nada aqui, arrendando para terceiros. Arrendou para terceiros. Porém, aí tinha a pecuária lá em Porto Estrela. Então a gente foi investir lá. Lá de início a gente plantava arroz também, né? Alguns anos a gente plantou soja, mas sempre com a ideia de manter a pecuária, né? Então a gente fez o solo, né? Um solo bom para cultivar capim, e hoje a gente mantém a 100% com pecuária. Sim. E nessa época, dona Clarete, vocês estavam também ali ajudando. Já tinha imobiliário ou não? Nessa época? Na imobiliária começou em 95. 92, uma coisa assim, né? Eu não lembro direito. Eu estava casada, estava fora do grupo, né? Eu morava em Tangará. Daí depois que eu voltei para cá, né? Voltou para cá depois. Tá. Dona Terezinha ficou sempre aqui. Sempre aqui. Sempre junto com os filhos, com o marido, dando esse suporte aí, né? Que a gente fala que é tão importante, né? O que foi para a senhora, dona Tereza, assim, o maior desafio, assim, que mais marcou a senhora, que foi
bem difícil, assim? Aí, para mim, foi a época mais difícil foi quando eu perdi o filho, né? 21 anos, quase 22 anos, né? Que um raio matou ele. Nossa. Aí foi um choque muito grande, né? É um choque. É. A minha avó fala também, perdeu meu pai, fala que para um pai perder um filho é uma dor que ela perdeu o marido, disse que foi muito difícil e tal, mas um pai perder um filho, ela disse que não tem. Que a lógica é os pais inversa. primeiro, né? É. Não os filhos, né? Não, legal. Não foi fácil, não. Ô, seu Toninho, e aí, vocês, essa época que arrendou aqui, foram todos lá para Porto Estrela ou não? Na realidade, isso aí foi em 95, a gente comprou a área lá. Tá. Né? Em 98 eu casei. Assim que comprou a área, então eu comecei a ajudar o pai lá. Seu Gilberto estava aqui. O Gilberto ficava aqui, eu já estava na frente da imobiliária. Né? A Clareta não estava no grupo, né? Não tinha vindo voltar para casa. Eu estava morando aqui, mas estava trabalhando separado. E o Armando, mais novo, ainda estudava. Né? Então eu segui com o pai para lá. Em 98 eu casei e consegui levar minha esposa junto. Né, ela lá. Topou? Topou, não. E deu certo, graças a Deus, né? Por isso que eu falo assim que ela é muito guerreira, assim, acho que a gente só consegue se dar bem, um casal se dá bem na vida se os dois trabalham junto, né? Olharem para a mesma direção. Mesma direção, né? Graças a Deus ela me acompanhou, então a gente morou lá 8 anos, né? E aí depois retornamos para cá de novo, para Campo Novo. Aí já voltou a plantar aqui? A gente retornou então em 2005, 2004 a gente veio para cá. Só que na época, era uma época de crise da lavoura e difícil para todo mundo. E aí quando eu retornei, as terras estavam arrendadas. Assim, eu particularmente não tinha o que fazer, né? Eu falei assim, eu tenho que investir em algo para mim, né? Estavam arrendados, não recebíamos o arrendamento. Não recebi o arrendamento, porque a época era difícil, né? Então, para todo mundo. E eu, assim, eu sempre fui apaixonado por agricultura, né? Por pecuária, mas sempre na área agrícola, né? O pai até falava em abrir uma empresa para vender peças, rolamentos e tal. Eu falei, mas pai, não é o meu ramo, não é algo que eu goste, né? E em 95 ele falou assim, não, então eu falei para o pai, deixa eu plantar um pedaço, porque nós tínhamos a área, a gente tinha máquinas, trator, tinha um armazém, né? Deixa eu plantar um pedaço. É o mesmo aqui ou não? O mesmo aqui. Então ele falou, não, vamos plantar aqui 65 hectares. Eu falei, não, beleza. Que ano é esse? Sim, 95. 95. Que legal. E graças a Deus, Deus nos ajudou, me ajudou bastante, porque assim, a média que a gente colheu aqui foi uma média melhor do que os vizinhos, né? Olha. Aí o pai animou, falei, opa, agora... Achei a vocação do menino. Né? E aos poucos, quando foi acabando a renda das outras partes da fazenda, ele foi deixando a gente pegar e tocar, né? E assim, sempre a gente foi colhendo bem, né? A gente sempre teve, assim, em cima do negócio, cuidando bem, né? Não dando um passo maior que a perna, né? Então, fazendo tudo correto e a gente vem... no início era só uma safra, a gente vem colhendo essa safra muito bem. Até uns 12, 13 anos atrás, né, que começou-se uma segunda safra. Né? Perfeito. E aí... Antes plantava soja, depois da soja uma cobertura, ou nem cobertura? Não fazia nada. Nada. Era normal, você colhia soja e abandonava a lavoura, né? Aí a gente começou a entender que o solo também é vivo, né? Quando você mantinha planta mais tempo na área, no outro ano ela produzia melhor.
É. E assim, a ferrugem tirou o sono de muito agricultor. Só que também ela nos profissionalizou. Perfeito. Porque aquele soja de 140 dias não existe mais aqui hoje. Uhum. É o soja que você plantava aí em outubro e colhia em março e abril, né? Uhum. Ela fez com que a gente plantasse um soja mais cedo, um soja mais precoce. Ciclo mais curto. Veio se diminuindo esse ciclo. E aí a gente começou a enxergar que tinha espaço para uma segunda safra ali. Olha só. Né? Começou com um pouco de milho, plantava um milheto, plantava outra coisa em cima, até braquiária, né? Sorgo. Sorgo. E aí já vi que o outro ano o soja estava melhor em cima daquele solo. Falei, opa, olha. Aí, ó. Então a saída é sair, né? Entendemos o caminho. E hoje, assim, a gente faz as duas safras completas na fazenda. Se a gente não consegue plantar a segunda safra de milho, a gente faz uma cobertura. Pelo menos uma braquiária é feita, né? E assim a gente vem atingindo médias boas. Muito bom. Dona Clarete, a senhora voltou quando para o grupo ou começou a entregar o grupo ali mesmo como em 99. 99. Uhum. Nós estávamos com um secador e secava arroz para terceiros, né? Daí eu e meu esposo, a gente veio cuidar dessa parte. Do secador. Do secador. Uhum. Legal. Secamos muito arroz, né? Que o pessoal abria com arroz antes. Sim. Isso, Que legal. E aí ficou então o seu Gilberto na imobiliária, o seu Toninho tocando a lavoura, a senhora no arroz e o Armando ainda, o Armandinho Júnior, né? Quando eu vim para cá, vim porque o Armando formou e era veterinário, né? Tá. Ele falou assim, então você vai tocar lá em Porto Sela e eu vou para Campo Novo, né? E já não daria para ficar dois lá, porque perfeito. Ia ficar um sobrando, né? Aham. Eu resolvi vir embora, porque a minha filha mais velha também teria que começar a estudar. E aí, então, houve essa... Trocou. Esse direcionamento de cada um pegar uma área para tocar. Que legal. Legal. Cada um tinha uma função. E eu cozinhava para a turma. E nessa época... funcionário, de tudo. E nessa época a senhora e o seu Armando ajudavam a coordenar toda essa arquitetura, né? Porque... ir posicionando o filho aqui, ali e tal, é um grande desafio também, né? Depois que mudamos onde eu moro hoje, daí parei de cozinhar para a turma. Era só para eu e a esposa, né? Aí não era mais para todo mundo. Não. Só para... não era fácil, né? Fogãozinho a lenha. E não tem fogão a gás, só fogãozinho a lenha, cozinhar às vezes para 10, 15 ou 20 pessoas. Uau! Não era fácil, não. Guerreiro, né? Porque assim, além de se cozinhar, porque era café, almoço e janta, né? Aham. Limpar a casa, cuidar de filho, lavar a roupa. Na mão, que não tinha máquina. Assar pão no forno. A lenha, né? E não tinha empregada, babá? Papai era os irmãos cuidando dos mais velhos, cuidando dos mais novos. Dos mais novos, exatamente. Não era fácil, não. Mas era bom, não? Fácil, tinha que correr lá e semear, colher, né? Era tudo corrido. Sempre. Mas era bom, não era? Não era que eu ia passinho, era correndo. E eu imagino, assim, né? Vocês devem olhar para trás e ter muito orgulho, né? De falar assim, nossa, olha como a gente chegou, olha onde estamos, né? E olha o sonho do pai, do marido, do patriarca ali realizado, né? Acho que, assim, não deve ter palavras para dizer isso, né? Exatamente. Era só Cerrado, né? Nós aqui no Cerrado. E hoje a cidade que é, eu fico perdida, às vezes digo, meu Deus, onde que nós estamos? Andando assim, né? Cresceu muito. Campo Novo. Que bacana. Ô, seu Toninho, e dessa época que o senhor começou a tocar ali, então, o senhor bem disse, né? Vocês sempre produziram muito bem e tal. E vocês hoje são um exemplo de
gestão, de governança, de sucessão. Como que foi essa construção dentro do grupo? De ter uma holding, de ter... Vocês têm diversos profissionais ajudando, né? Consultorias tributárias, nós na parte de gestão junto com vocês já há 7 anos, quase 8 já, né? E a gente percebe que vocês realmente são diferenciados. Como que foi a virada de chave para vocês chegarem aonde estão hoje? Olha, Chico, a gente sempre, como eu falei para você, a gente sempre conseguiu, assim, ter médias boas. A gente trabalha para isso, né? Para cultivar no solo e a gente precisa ter renda dele, né? Para ter renda tem que ter umas médias boas, né? E assim, aproveitando um pouquinho do sofrimento da mãe, né? Hoje, eu consigo fazer tudo na fazenda, se eu quiser. Eu consigo plantar, eu consigo colher, eu consigo pulverizar, mas não sozinho, né, Chico? Uhum. Ninguém faz nada sozinho. Perfeito. Assim como a mãe, no passado, se ela tivesse alguém para ajudar ela teria uma vida mais tranquila e até para organizar outras coisas, né? E com as dificuldades surgindo para a gente buscou ajuda em consultoria, porque assim, uma empresa familiar não é fácil você tocar. Nós somos em 4 irmãos, né? Tinha o pai e a mãe, e muitas ideias divergem. Então, a gente buscou ajuda para ter um guia, né? Para a gente buscar um foco igual, né? Perfeito. Mesmo divergindo, no final, a gente ter aquela ideia, é para esse caminho aqui que a gente tem que andar, então a gente vai junto por esse caminho, né? Então a gente buscou ajuda de consultorias, né? De começar a formar a holding, né? Porque assim, igual salário nós temos salário não sei, faz 10 anos atrás, começou a ter salário mais ou menos. Foi quando eu comecei a fazer a faculdade de administração, né? Olha. E a gente começou a ver que precisava melhorar isso, né? Foi aí que a gente começou. Fazer a separação, porque vocês são muito organizados. Uma fazenda de pecuária é uma fazenda de pecuária, a agricultura é agricultura, a imobiliária é imobiliária, o artefato é artefato. Então, assim, tá tudo separadinho, tudo muito Hoje, né? Porque na separado. época era tudo junto. E a gente fala, não tá certo isso. Uhum. Daí foi aí que a gente começou a mudar, né? Porque assim, a família vai crescendo. Sim. Tem um que gasta mais, outro que gasta menos, mas aí a divisão não fica igual, né? Então foi aí que, através de ajuda de pessoas contratadas que vieram nos direcionar, né? Criamos salário, né? Então todo mundo tem salário. Perfeito. Tem divisão de lucro, tudo igual. A gente tem que ser espelho para a nossa próxima geração. Para a nossa empresa dar certo, a gente tem que trabalhar certo, né? E hoje a gente vem conseguindo isso aí. Nós já temos filhos nossos que estão entrando na empresa, né? Alguns já são líderes, né? A gente tem buscado outros filhos que querem estar junto com a gente, aprendendo com a gente, né? Para continuar essa empresa aqui, que foi fundada lá atrás pelo pai e pela mãe, né? E para que seja uma empresa de longa data, né? A gente nunca quer que perpetue, né? Que se perpetue, né? Eu acho que, graças a Deus, a gente buscou ajuda na hora certa e a gente tem tido essas conquistas através das pessoas que têm nos auxiliado. Muito bacana. E mesmo com o auxílio é muito difícil, porque, como o senhor disse, né, as ideias são diferentes, né? E eu acho que uma grande característica, não só de vocês, como de outros clientes nossos, é a humildade, né? De tirar o ego ali da frente, né? E falar assim, bom, o senhor bem disse, né? Todos queremos o mesmo objetivo. Nós queremos chegar lá. Cada um está querendo ir por um lado. Mas vamos decidir qual que é o caminho que nós vamos, porque se nós for cada um de um lado, nós vamos ficar mais fracos. E às vezes nós não vamos chegar lá. Todos juntos, pode ser às vezes pelo caminho do seu Toninho, da Careta, do seu Gilberto, do Armando ou de outro, mas nós temos que estar todos juntos, né? Eu acho que isso é a principal característica que a gente percebe nos nossos clientes de sucesso. Tira o ego de lado, ceda uma vez, porque da outra o outro vai ter que ceder e etc. E nós vamos conseguir chegar lá.
Isso o pai sempre falava para a gente. Humildade. A gente tinha que ter muita humildade com as pessoas, né? Não importa quem seja. E isso, assim, eu não esqueço. Né? E a senhora sempre dando força ali para o marido, para os filhos. É isso aí, tocar o barco, né? Enquanto a gente está de pé. E hoje, a senhora tem alguma participação hoje ativa? Ou Dona Terezinha só acompanha de longe? Os filhos? O grupo, os filhos, os negócios? Assim, fica sabendo, né? Mas não é muita coisa, não. A vida dela hoje, o que a gente busca, né? Eu acho que assim, ela fez muito por nós. Muito. Então, a gente hoje trabalha deixando ela curtir a vida. Perfeito. Hoje ela passeia, ela viaja, né? Tem liberdade, a hora que quiser viajar ela vai, né? Porque assim, acho que o que ela já fez por nós já fez até demais. Demais. Né? Então, hoje ela está aqui feliz, de boa. Para nós, acho que é uma grande vitória. Que lindo. Isso mesmo. Que lindo. E trazendo para a realidade de hoje, o que vocês acham, né? Assim, até direcionar essa pergunta assim, para a dona Clara. O que a senhora acha que hoje é o maior desafio, né? Do grupo, da fazenda, dos negócios? Nós vimos muitos desafios lá atrás, né? E conversamos bastante sobre eles. E hoje, dona Clara, o que é o maior desafio? É a continuação. É tentar ficar juntos, unidos, né? Aham. E que a nossa descendência continue. Lindo. E eu acho que vocês estão cumprindo o que a dona Terezinha e o senhor Armando fizeram, né? Porque vocês continuam unidos, vocês continuam sendo exemplos, e isso eu posso falar com muita propriedade de gestão, de visão, Obrigada. de empreendedorismo, porque vocês bem disseram, vocês começaram a fazer o processo de sucessão e o processo de organização da empresa há 10 anos atrás. E hoje a gente passa, talvez, assim, eu tô há 20 e poucos anos no mercado. Não vou falar, senão vão descobrir minha idade, né? Mas eu tô há mais de 20 anos no mercado e eu passei algumas crises. Uma delas foi a da ferrugem, logo quando eu me formei, mas eu tô para dizer que essa que nós estamos vivendo agora é a maior crise do agro. Porque ela é uma crise que ela veio silenciosa e agora ela está ganhando uma proporção tão grande e a gente vê que a raiz dela é o desafio que o produtor tem fora da porteira. Que muitas vezes ele era colocado ali debaixo do tapete, porque ninguém gosta de falar. A produção, muitas vezes você vê, sente na veia, não tem o que fazer. Mas agora você não ter ali muitas vezes um controle financeiro que você saiba quanto está gastando. O senhor bem disse, às vezes um da família gasta mais, outro menos e acaba tendo alguns atritos. A questão da organização clara, né? Assim, a matriz de financiamento mudou muito. A gente pega lá atrás, 10 anos atrás, era praticamente só o Banco do Brasil. Uhum. Era um ou outro. Sim, hoje, verdade. o Banco do Brasil é a menor parcela. Tem N outros bancos e instituições que cobram governança. Né? Como que vocês estão tocando? O que vem para frente? O que não vem e tal? Então, assim, parabéns, porque não diferente da dona Terezinha e do seu irmão, vocês continuam sendo visionários e pioneiros, né? Então, é legal e eu tenho muita honra de poder estar junto com vocês participando disso, né? E aí até queria também perguntar para o seu Toninho assim, né? Nós entramos a auxiliar o grupo lá em 2019, né? Viemos ali no início para dar um suporte mais voltado para a área de comercialização. A gente acabou entrando também na área de insumos e na área financeira, que na verdade é o coração ali do fluxo de caixa e de toda a organização do dia a dia, né? Para o senhor, qual foi a diferença e o suporte da FJR nesse movimento de vocês? Ô Chico, antes de vocês estar com a gente, prestando serviço para a gente, né? Doía no coração a gente produzir tão bem
e chegar no final vender mal. Isso era um exemplo, né? Porque assim, a gente não tinha na mão, nas nossas mãos, estava na folha do caderno lá anotado, mas bem mal anotado, né? Os gastos do mês que vem, do outro mês, do ano que vem. Então a gente era um pouco perdido nisso aí. A gente era bem organizado já entre os irmãos, né, na empresa. Para trabalhar. Para trabalhar, a gente trabalha muito, mas aí a gente via que nosso suor estava indo por água abaixo em vendas, né? E compras também. E quando vocês chegaram, vocês já abriram nossos olhos. Muitas vezes a gente colhe bem, aí a gente pensa assim, pô, esse ano eu estou bolado, estou com o bolso cheio, né? Mas no fundo não é aquilo, não é aquela colheita daquele ano que mostra o que a gente tem naquele ano. Muitas vezes a gente já tem investimentos passados, qual a gente vai esquecendo, né? Em financiamento, juros altos, né? Faltava essa organização para nós, né? Então, hoje, a gente é uma empresa totalmente diferente. Eu sei quanto que eu posso gastar para o ano que vem na máquina, ou insumos e tal, né? Eu tenho tudo nas minhas mãos, né? Eu durmo despreocupado. Eu faço meu trabalho, eu consigo produzir bem e sei quanto que eu tenho que pagar e quanto que eu vou receber. As tomadas de decisão ficam mais fáceis. Ficaram muito mais fácil. A gente realmente dorme mais tranquilo agora. Legal. E consegue também, né, seu Toninho, ter o planejamento de vários anos para frente. Né? De, às vezes, fazer um investimento de longo prazo, um investimento de uma fazenda, por exemplo. Vou comprar ou não vou esse imóvel, né? A hora que a gente consegue olhar a projeção ali da frente, nossa expectativa produzindo tanto, gastando tanto, vai me sobrar tanto. Então, até 30, 40 mil sacas por ano eu posso fazer esse investimento. Não além disso, porque senão eu estou num risco muito grande, né? É isso mesmo. Eu acho que o principal é isso aí, planejamento. Planejamento. A gente consegue... Meu pai era muito mais visionário do que a gente, né? Então ele se planejava muito mais para o futuro, via o futuro mais do que a gente, né? Infelizmente. Eu acho que e as próximas gerações estão enxergando menos ainda, né? Por isso que a gente tem que ser aberto, né, a diálogo, a receber ajuda. A gente não sabe tudo, a gente não sabe nada, né, na realidade. Perfeito. Então, a gente tem que ter esse auxílio, né, para a gente ter uma empresa redondinha. Muito bom. Buscar ajuda externas, né? Não podemos ficar só entre nós. É um negócio engraçado, porque muitas vezes, e a gente percebe isso, né? A gente tem alguns clientes e tem uma característica muito bacana, que é situações, a gente fala que a gente trabalha mais ou menos como um conselho dos nossos clientes, né? Como um conselheiro, e direcionando e ajudando ali na mediação dos conflitos para melhor tomada de decisão, né? E muitas vezes a gente percebe que tem situações que precisam ser tratadas que são muito delicadas e difíceis, e que é só naquela reunião que aquela pauta vem para o assunto, porque sabe que ali ela vai ser tratada de uma maneira, apesar de ser difícil, mas de uma maneira impessoal. Não estou alfinetando o seu Toninho, nós estamos tratando aqui de um assunto que vai começar aqui e vai morrer aqui. Positivo, e não é pessoal, né? É isso mesmo. Eu acho que isso daí é mais ou menos, ela diz que isso é uma coisa que é muito difícil de fazer sozinho, né? Porque acaba indo ali para um lado, para o outro, e nós somos seres humanos. E aí você acaba achando, mas isso é pessoal comigo. E não é muitas vezes, a maioria das vezes não é, né? Porque assim, quando a pessoa ela é sozinho na empresa, ok. Mas quando a gente é um grupo, então essas decisões têm que ser tomadas em grupo, né? Perfeito. E aí realmente tem decisões que para um pode ser uma ferida, para doer e tal, né? Então, tendo alguém ali que ajude nesse direcionamento, fica muito mais fácil. Muito mais fácil.
Que legal. Dona Terezinha, aí, para a gente já indo para o nosso derradeiro aqui, para ir finalizando, né? A senhora hoje, além dos filhos aí, já tem os netos, já tem bisnetos, e alguns dos netos já ajudando, né? Auxiliando aí nos negócios, os bisnetos já vindo também, e daqui a pouco acabam que vão participar também, né? Sim. Qual que é uma mensagem que a senhora deixaria para as novas gerações que estão vindo, usando toda a sabedoria e experiência da senhora? É um orgulho, né, para mim, ver os netos, bisnetos crescendo com aquele interesse de trabalhar, de ajudar os pais, né? Para mim é uma honra muito grande, né? Todos eles assim animados. Então, que Deus abençoe eles, que continuam assim, né? Amém. Que lindo. Amém. Que lindo. Dona Clarete, para a gente finalizar também, eu queria ouvir, assim, a gente sabe que sempre, quando a gente olha dentro de uma estrutura familiar, nós temos ali o marido, que muitas vezes é a força, é a frente que está lá no campo trabalhando, mas a gente bem disse, né? Sempre do lado de um grande homem tem uma grande mulher, né? E a gente percebe muito isso na realidade de todos os nossos clientes. O seu Toninho bem disse. Eu, quando fui para lá e tal, tinha a minha mulher do lado, e se não fosse ela, talvez não, com certeza não seria como é, né? Então a gente precisa disso. A senhora da cadeira de mãe, esposa, irmã, sucessora, e qual o recado que a senhora deixa hoje para as mulheres no sentido de como passar por esses desafios, né? Porque o homem, às vezes, na caloria do dia a dia, né, seu Toninho, pra gente, eu imagino que seja mais fácil a gente tá ali e tal, e às vezes a mulher mais recolhida e dando aquela base. Qual a mensagem a senhora deixaria para as mulheres? Ser resilientes. A gente passa por maus momentos, mas não pode deixar a peteca cair, como diz, né? Colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Ótimo. Porque assim, se Deus está em primeiro lugar, vai ficar bom no casamento, como com os filhos, com os netos, né? Muito bom. Eu acho que Deus acaba sendo a base de tudo, né? Porque sem Deus a gente não é nada. Não é nada. E tinha um amigo meu que falava, Chico, se for muito fácil, desconfia. Tem alguma coisa ali, porque a nossa vida, nós estamos aqui olhando até o lado mais religioso e bíblico, né? Para cumprir o nosso objetivo aqui, né? E passar pelo que a gente tem que passar. E você pode ter o tanto de dinheiro que for, o tanto de fama, o tanto de poder, o tanto de beleza, o que quer que seja, você vai passar por desafios. Vai. Né? Então, a gente saber lidar e aceitar isso, acho que é uma grande virtude, né? Exatamente. Uma rosa é a coisa mais linda, né? Mas tem os espinhos, né? Tem os espinhos. Tem que percorrer por eles. Toda luz tem uma sombra. Exatamente. Né? Então, é isso aí. Bom, seu Toninho, chegamos ao fim do nosso bate-papo. Eu queria agradecer imensamente vocês. A história é linda, né? Assim, realmente, assim, o seu Toninho disse, né? Eu não sei se eu não sei não. Eu não conseguiria ter a coragem, a garra e a determinação que a senhora e o seu Armando tiveram e conquistar e construir o que vocês construíram, assim, é muito raro, né? Assim, é para poucos, né? E o que vocês contam, eu não conheci, né, do seu Armando, mas deveria ser uma pessoa de uma energia extraordinária, né? Assim, de conseguir aquela pessoa que você quer ficar do lado, né? Exatamente. Seu Toninho, qual que é a mensagem que o senhor deixaria para a nossa audiência, para os ouvintes, para outros produtores que buscam, né, essa gestão, passar por esse processo que vocês passaram, que não é fácil, né? Tem os desafios, né? Qual a mensagem o senhor deixa para eles? Ô Chico, primeiramente, acho que sempre Deus na frente, né? A gente tem que estar
junto com Deus, conversar com Ele, e Ele nos ajuda no dia a dia. Os desafios que a gente tem, todo mundo tem um desafio um dia, eu acho que isso nos torna mais fortes ainda, né? E quando você tem problema na sua vida, busque ajuda. É muito mais fácil alguém te auxiliando, você conseguir a vitória do que sozinho. Então, em qualquer área da vida, né? Assim como a gente precisa de um médico, né? Precisa de um psicólogo, a empresa também tem os problemas. E aí você tem que realmente saber, entender bem a sua empresa. E aí, nesse ponto que ela está com problema, você busca ajuda. Acho que não tem como você sair de um lamaçal sem alguém te puxar, né? Mesmo que você... A gente tem uma empresa redondinha, eu acho que a gente ter auxílio de pessoas que nos ajudam em planejar o futuro facilita muito também, Chico. Então, a gente não pode estar com Deus só no dia que a gente está ruim. Uhum. Aqueles dias bons também, a gente tem que lembrar de Deus, né? Está buscando. Se a empresa está boa, beleza. Mas se você investir em alguém para estar te auxiliando ali, ela vai rodar muito melhor ainda. Porque muitas vezes o pessoal é igual dentista, né? Só procura quando dói, né? Verdade. O dedo tá caindo já. O dedo tá caindo já, e aí... É isso aí mesmo. E aí, assim, né? Tem que ir lá e fazer uma limpeza e tal, né? Mas muito bom, muito bom. Bom, pessoal, é isso. Queria agradecer a vocês. Muito obrigado mais uma vez. E hoje nós conectamos os pontos aqui da família Brolio, um grupo fantástico. Vocês ouviram a história inspiradora aí deles, né? Então, por favor, se você também, assim como nós, transpira ao agro, divida esse podcast aí com seus amigos, alguém que também queira conectar os pontos assim como nós. Nós estamos nos principais canais de distribuição e todos os agregadores de podcast. Para nos seguir, FJR Consultoria e franciscoguerreiro.jr no LinkedIn e no Instagram. Muito obrigado a todos e até uma próxima.